Clareamento dentário é um assunto que gera muitas dúvidas. A cirurgiã dentista Aline Calvetti esclarece os principais pontos em relação ao assunto. Aline, o que é a Schering e quais são os serviços que vocês oferecem aqui? Então, a Schering é uma franquia, né, onde nós trabalhamos basicamente com a especialidade de ortodontia. Também trabalhamos com clareamento e tratamento restaurador. A Schering está em Bagé há 1 ano e meio, foi inaugurada em junho de 2012. E, como eu falei antes, ela é uma franquia. A nossa franqueadora está na cidade de Caxias do Sul. E ela também existe em mais de 17 cidades espalhadas pelo Brasil. E ela se concentra basicamente no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje nós vamos falar então de clareamento dentário. Quais são os tipos de tratamento que vocês oferecem aqui no consultório? Nós oferecemos aqui 2 tipos de clareamento, que é o clareamento caseiro e o clareamento de consultório, o clareamento a laser. Fala um pouquinho de cada um, só para a gente entender, e depois a gente entra então no clareamento a laser. Então, o clareamento caseiro, ele é feito com 2 moldeiras, né, superior e inferior, e mais as seringas de géis, que são aplicados em casa pelo próprio paciente. Então, ele vai utilizar em torno de 1 hora e meia em casa, todos os dias, num período de 30 dias. E o a laser, o que consiste essa técnica? Então, o a laser, ele é feito no consultório, né, com a supervisão de um dentista, onde é aplicado o gel, colocado a luz, que é o laser. Então, ele é feito em 2 a 3 sessões, de mais ou menos 1 hora. Qual é a durabilidade desse clareamento? O clareamento ele vai depender, né, da alimentação que o paciente tem. Então, mas a durabilidade dele é em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Falaste em alimentação. Quais são os alimentos que devem ser evitados após o clareamento? Os alimentos que devem ser evitados são todos aqueles alimentos que têm uma pigmentação e corantes, como o vinho, a Coca-Cola, o café, o próprio cigarro. Esses alimentos eles têm uma alta concentração de pigmentos e corantes, eles devem ser realmente evitados, pelo menos durante um período de 30 a 40 dias. E todos os dentes podem ser clareados? Todos os dentes eles podem ser clareados, mas nem todos vão clarear. O tratamento de clareamento, ele não clareia dentes que já foram tratados o canal, né? O tratamento endodôntico, esse dente não vai clarear. Dentes que tiveram trauma, né? Que foram batidos, pessoas que tiveram grandes tratamentos com antibióticos na infância, como a tetraciclina, esses dentes não têm um bom resultado de clareamento e não são indicados porque não vão ter o resultado desejado. Com exceção desses pacientes, todo mundo que faz o clareamento tem o mesmo resultado? Não, né? O tratamento do clareamento ele não tem o mesmo resultado em todas as pessoas, devido que cada pessoa tem uma pigmentação já sua do dente, né? Então, tem pessoas que elas têm os dentes mais amarelados, mais acinzentados, e outras têm o dente mais branco. Então, vai depender dessa pigmentação que vai de paciente para paciente. Quando a gente fala desses tratamentos, a gente logo pensa em branqueamento. Mas qual é a função exatamente do clareamento? O clareamento, então, ele age da seguinte maneira. Durante a nossa vida, desde que os dentes permanentes, lá com 6 anos de idade, irromperam, nós fomos adquirindo pigmentos que foram penetrando nos canalículos dos dentes, né? Então, o gel vai agir de que maneira? Ele vai penetrar nesses canalículos e vai eliminar esses pigmentos que a gente foi adquirindo no decorrer dos anos. Dessa forma, a gente vai ter, então, o clareamento dos dentes. Por isso que cada paciente tem a sua tonalidade dos dentes, porque são tonalidades que já nasceram com a gente. Uma forma bem fácil de entender isso seria o tom de pele, que cada um tem o seu, e mesmo 2 pessoas tomando banho de sol o mesmo período, não vai ter o mesmo resultado, cada uma tem a sua tonalidade. E nesse processo, qual é a função do laser? O laser, então, ele age não fazendo o branqueamento, ele age ativando o gel. O que vai fazer, então, o clareamento seria o gel, que ele é um gel de peróxido de hidrogênio, numa concentração de 35% a 40%, já diferente do clareamento caseiro, que ele é feito com concentração de géis que vai de 15% até 22%. E o laser, então, ele é utilizado para fazer a ativação, para a gente ter um melhor resultado em menos tempo do que se não tivesse a fonte de luz. E a questão da sensibilidade que o clareamento gera, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. É verdade? Causa mesmo essa sensibilidade?
Sensibilidade também varia de paciente para paciente, cada um tem o seu limiar de dor, mas ele normalmente tem, sim, nos primeiros dias principalmente, essa sensibilidade aumentada. O paciente que já relata que já tem uma sensibilidade, até mesmo ao escovar os dentes, então a gente orienta que 1 hora antes da sessão tomar um analgésico, né, que esteja acostumado, uma dipirona, até mesmo um paracetamol. E após feito também é indicado um analgésico para que ele tenha um menor desconforto. Mas existe a sensibilidade nos 2 tipos de clareamento. Talvez no clareamento a laser uma sensibilidade menor, porque tu vai ter sensibilidade em torno de 1 a 2 dias. E o clareamento caseiro, como ele é feito todos os dias, poderá ter a sensibilidade todos os dias. Quem tem interesse pode vir aqui conhecer o método? Quem tem interesse pode estar se dirigindo aqui à clínica ou estar telefonando para fazer uma avaliação, para a gente ver a real necessidade do clareamento, para ver se tem alguma necessidade anterior, né? Como o paciente tem que estar com a saúde bucal em dia, não pode ter nenhuma inflamação gengival, não pode ter cárie, não pode ter tártaro, então sempre é aconselhável fazer antes da sessão de clareamento uma limpeza, né? Para remover resíduos que são removidos com a limpeza, que não vão ser clareados, tártaro não clareia, então tem que ser removido antes. E pode estar vindo aqui na clínica para estar conhecendo nossos valores e as formas de pagamento.